Bom dia a todos. Para quem eu não vi, anunciei na abertura aí a presença de representantes e presidentes de entidades irmãs. Queria anunciar também que chegou o Descartes do ITS, saudar também a presença dele. E queria começar a minha apresentação sobre o setor, atualizando vocês sobre os nossos dados da entidade, sobre alguns dos serviços aí que a gente está prestando e que eu gostaria de destacar, que embora a gente já tenha anunciado bastante, sempre é importante lembrar, porque a gente está sempre se deparando com associados que não tinham notícias desses serviços. Vou pegar só o apresentador para ver se já está no ponto. Já está no ar. Então, vamos lá. Então, só atualizando vocês sobre os nossos dados da entidade, que eu acho importante. Hoje nós somos mais de 1.600 empresas, entre associados e afiliados, considerando a IACAT, que é a nossa parceira em Santa Catarina, considerando também as empresas startups, com quem a gente já vem trabalhando há mais de 2 anos, que têm tido a oportunidade de se associar à entidade, sem custo nos primeiros meses, e depois com custo subsidiado, para que possam aproveitar os serviços da entidade desde o início das suas operações. A gente tem hoje entre os nossos associados, a grande maioria continua sendo representada por micro e pequenas empresas, empresas aí que têm um faturamento anual inferior a 4 milhões de reais. Nós estamos presentes aí em 24 estados da federação e a gente estima aí que os nossos associados juntos empreguem mais de 120 mil pessoas, com um faturamento estimado aí da ordem de 20 bilhões de dólares, só para dar uma ideia aí para vocês da representatividade e da importância da entidade. Aqui alguns serviços que a gente já presta há muito tempo, né? Eu não vou me estender e ficar passando por todos eles. Tem vários aqui que são muito utilizados, sempre muito destacados, assessoria jurídica, certidão, mas eu queria destacar aí basicamente 2 deles. Um deles é a parte de parcerias. Nós fechamos há 2 anos com o Bradesco Saúde uma parceria baseado aí num plano de 10 mil vidas, onde a gente conseguiu uma condição bastante favorável para os nossos associados. A minha empresa mesmo acabou se filiando aí ao programa, ao plano, com uma redução bastante significativa dos custos com o plano de saúde. Então, eu convido vocês, quem não conhece ainda esse programa, que passe a avaliar essa possibilidade. É um plano bastante interessante. Quem tiver interesse, tem o material na brochura que vocês receberam. Eu recomendo que vocês avaliem aí o interesse e a necessidade de vocês. A gente sabe que o benefício do plano de saúde é sempre bastante importante para a motivação dos colaboradores. Acho que vale a pena a gente considerar essa possibilidade, que o plano está bastante atrativo. Um outro serviço que a gente oferece há bastante tempo é a possibilidade de criação de grupos de trabalho. A gente tem hoje na entidade diversos comitês em operação, comitê de tributação, onde as empresas que estão mais envolvidas na discussão sobre o tema acabam se reunindo, avaliando as discussões que estão na pauta, as alterações tributárias. Nós temos um outro comitê de marco regulatório, que também se reúne mensalmente, procurando identificar oportunidades de melhorias e eventuais riscos para o setor, e a gente tem sido bastante atuante aí no último ano e meio. Um outro comitê que a gente já tem há bastante tempo é o Comitê de Proteção à Propriedade Intelectual. Na verdade, uma das bandeiras da ABS, desde a sua fundação, há quase 30 anos, foi a defesa à propriedade intelectual, combate à pirataria. Quando a gente começou esse trabalho, ainda na década de 80, o índice de pirataria no Brasil era superior a 90%. O último dado que a gente tem hoje é de que o índice de pirataria no Brasil em 2013, a última pesquisa que nós temos disponível, era de 50%. Embora a gente tenha conseguido uma redução bastante significativa, né, de mais de 90% para 50%, ainda significa que metade dos computadores no Brasil ainda rodam software não legalizado, né?
O Brasil hoje está 7 pontos percentuais acima da média mundial, que é de 43%. É o país que tem a menor taxa de pirataria na América Latina, mas ainda assim tem um número bastante elevado e ainda tem um trabalho árduo para fazer. Esse grupo também se reúne mensalmente, tem várias iniciativas. No começo a gente começou muito num trabalho de enforcement, de busca e apreensão. Hoje a gente faz mais um trabalho educativo. Vocês devem ter recebido também uma lâmina, um flyer da campanha Empreendedor Legal, que é uma campanha que a gente relançou aí esse ano, com mensagem, com comunicação em rádio, em revistas, também procurando destacar a importância de se usar TI legal, TI original, usando software original, mostrando que isso gera uma competitividade legal no mercado, e a gente procura passar essa mensagem para os executivos, empresários e principais colaboradores das empresas aí. Então, esse é um trabalho bastante importante aí também que a gente faz na entidade. E um último destaque é essa parte de estudos. A gente procura levantar dados do setor para poder compartilhar com vocês, de forma que isso possa ajudar vocês a direcionarem os esforços dos negócios nas suas empresas. E um dos estudos que a gente faz com bastante sucesso, há mais de 10 anos, é o Mercado Brasileiro de Software, que a gente publica anualmente, que vocês estão recebendo em primeira mão o encarte, que, como eu disse pela manhã, foi enviado para vocês pelo correio, com o cuidado de que vocês recebam entre hoje e amanhã. Vocês estão recebendo nas empresas de vocês, nos endereços cadastrados no nosso portal, um exemplar também que vocês já têm disponível aqui para ver. É um material muito bem produzido, que a gente trabalha com a IDC, uma pesquisa que a IDC faz em vários países, em algumas dezenas deles, e a gente compila isso, procurando buscar as informações aí mais relevantes do setor e compartilhar não só com os associados, mas com o mercado em geral. Esses dados são muito utilizados pelo governo, por outras entidades e por quem procura buscar informações sobre o nosso setor. Então, falando aí sobre o nosso estudo do Mercado Brasileiro de Software 2015, que analisa os dados do mercado 2014, e eu queria começar, na verdade, abordando alguns pontos que eu acho relevantes vocês conhecerem, para que a gente possa, na verdade, algumas premissas que a gente deveria destacar aqui antes de começar o trabalho. Na verdade, quando a gente fala em investimento em TI, nós estamos considerando investimento em 3 grandes verticais. São eles investimentos nas verticais de software, serviços e hardware. Esses dados que a gente mostra, normalmente, eles desconsideram exportação. Por que a gente desconsidera exportação? Porque um país que está exportando está tendo esse software, serviço ou hardware utilizado por outro país. Como essa pesquisa levanta dados de diversos países, se a gente considerasse as exportações, nós iríamos estar considerando esse número 2 vezes, do país que exportou e no país que consumiu. Então, quando para efeito de comparabilidade, de tamanho de mercado, a gente exclui as exportações. Depois vocês vão ver na parte de software e serviço, a gente procura, para ter um pouco mais de detalhe, a gente procura também incluir a parte de exportações. Mas para comparar, tem que excluir, expurgar os dados de exportação. E a terceira informação relevante é que, como a IDC faz essa pesquisa em algumas dezenas de países, ela precisa ter uma maneira de comparar esses dados, né? E então o IDC usa o que eles chamam de dólar constante em cada um dos países, para poder transformar os valores, os investimentos apurados nas moedas locais em dólar, para que a gente possa comparar números iguais, números na mesma moeda. Então é importante ter essa referência, até porque a gente vai mostrar um número aqui. Eu sei que eu não costumo fazer isso em apresentações com outro público, mas considerando os nossos associados, eu acho que vale a pena destacar. Se vocês pegarem o caderno que vocês devem ter guardado do ano passado, vocês vão lembrar que os investimentos no Brasil foram superiores a 61 bilhões de dólares. E vocês vão ver daqui a pouco que a gente teve um crescimento. Vocês vão falar: poxa, Jorge, você está falando que teve crescimento, o ano passado era 61,6, esse ano é 59,9. Aonde está o crescimento, né?
Na verdade, vocês têm que lembrar que o dólar de 2013 era bem mais baixo do que o dólar que nós tivemos em 2014. Então, quando você divide o valor em reais pelo valor do dólar constante de 2013, ele dá uma quantidade de dólares maiores. Mas se a gente pegar os valores absolutos em reais, houve um crescimento. Tá? Então, acho que essas três premissas são importantes a gente destacar antes de iniciar a amostra dos números. Bom, no ano passado, os investimentos em TI, ou seja, os investimentos em hardware, software e serviços, somaram no mundo mais de 2 trilhões de dólares. Os Estados Unidos é o país que tem o maior volume de investimento nessa área, ficando aí com um pouco mais de 32% dos investimentos mundiais. Seguido aí pela China, Japão, Reino Unido, Alemanha, França e o Brasil em 7º lugar. O Brasil já está em 7º lugar há alguns anos. No ano passado, os investimentos em TI somaram quase 60 bilhões de dólares. A gente tem uma expectativa de, nos próximos, talvez, 5 anos, superar a França, porque o Brasil vem crescendo bastante, vocês têm acompanhado, e a França tem um crescimento bem menor, então a gente tem a possibilidade, em alguns anos, eventualmente, passar a França. Mas o Brasil continua numa posição de bastante destaque, é o 7º maior mercado em termos de investimento de TI. Se a gente olhar para a taxa de crescimento, essa é a primeira vez nos 10 anos que a gente já vem produzindo esse estudo, que a gente tem um crescimento inferior a 10%. A gente somou 6,7% de crescimento. Vocês estão conseguindo ver aqui o gráfico? Não, né? Então, vou ajudar vocês aqui. Eu acabei quebrando aqui o gráfico, porque eu sabia que a gente ia ter dificuldade de ver, então eu dividi aqui esse slide em 3 para facilitar a visualização. Então, o Brasil está aqui com 6,7%, o crescimento médio mundial foi de 4%. Como vocês podem ver, eu costumo dizer que o Brasil está entre os 10, logicamente aqui ele está fora, mas a gente tem alguns países aqui que a gente tem que fazer uma consideração especial, por exemplo, Argentina, Egito, Vietnã, são países que tinham caído, tido uma queda bastante expressiva, são países assim que a gente poderia considerar atípicos em termos de crescimento, de taxa, né? São muito voláteis, então não são países que têm um crescimento constante, assim como os outros que vêm aqui na sequência. Então, o Brasil está sempre ali entre os maiores países em termos de taxa de crescimento mundiais. Aqui o Brasil destacado, a gente indo para o pelotão aqui do meio, crescimento mundial na ordem de 4%, Estados Unidos aqui com 3%, e aqui eu queria só destacar a França com 0,2%, que eu comentei com vocês há pouco, que a taxa de crescimento já é bem menor. Olhando o investimento na América Latina, somou aí mais de 129 bilhões de dólares, o Brasil continua na liderança na região, com mais de 46% dos investimentos na região. Só para relembrar, quando a gente começou o estudo aí nas primeiras edições, o Brasil representava algo em torno de 36%, então a gente cresceu bastante aí nesses últimos anos, e o Brasil acaba representando aí quase metade de todos os investimentos na região. O segundo país em termos de volume de investimento é o México, com 18%, está bem longe do volume investido no Brasil. Aqui a gente olhando o mercado interno e dividindo os 60 bilhões, só para a gente ter uma ideia de para onde estão indo os investimentos. Hardware ainda fica com uma parcela significativa, a gente ainda está sofrendo com o fenômeno da venda de dispositivos móveis, né? Bastante impactante, a venda de tablets e smartphones. Depois, o setor de serviços e o setor de software. Também o estudo traz a divisão de investimento por regiões, né? Então, aqui fica o destaque para a região sudeste, que continua sendo a região que tem o maior volume, que concentra o maior volume de investimento.
Aí aqui a gente tem a divisão, eu não vou me ater muito aqui aos dados, queria só aproveitar a oportunidade aqui de destacar que esse estudo já está disponível no nosso portal, o PDF desse material que vocês estão recebendo hoje impresso, está à disposição de vocês com todos esses números, então não vou me ater muito aqui nos detalhes, mas eu acabei preparando um slide que a gente não tinha antes, que eu achei bastante interessante, que é avaliar a variação da distribuição de investimentos de TI pelas diversas regiões do país nos últimos 2 anos, né? Então, peguei os dados de 2012 e os dados do ano passado, 2014. Vocês vão reparar aí que a região sudeste continua disparado como a região que mais recebe investimentos, mas os investimentos vêm caindo, né? O volume, a participação da região sudeste vem caindo, o que é bom, e distribuindo, passando a ter uma distribuição um pouco melhor, a região sul crescendo de 12% para 15%, a região nordeste de 8% para 10%, a região norte subindo também de 2% para 4%, e a região centro-oeste acabou tendo aí uma queda de 13% para 11%, talvez um pouco no ano passado, por conta das compras de governo, né, no ano de eleição. Isso talvez possa ter impactado, aí, embora a gente não tenha... é mais uma suposição nossa do que uma constatação de pesquisa. Acho que é importante a gente ver que a gente está tendo uma melhor distribuição dos investimentos em TI no país, para que a gente possa, inclusive, conseguir ter uma visão melhor de onde, para os nossos negócios, a gente pode caminhar e direcionar recursos aí. Aqui um outro slide interessante, que aqui eu acho que o mais importante aqui, é avaliar grau de maturidade de país, né? Quer dizer, quanto maior os investimentos em software e serviços somados na participação dos investimentos totais, isso mostra o grau de maturidade do país. O Brasil, como eu comentei há pouco, está passando aí pelo fenômeno da proliferação dos devices, então a gente acabou tendo um investimento aí nos últimos anos maior, mas a gente vem crescendo a participação do software e serviço, e a tendência é que continue nessa linha. A parte de software, acho importante destacar, das 3 verticais, a vertical que tem crescido mais das 3, para vocês terem ideia, desses 6,7%, software cresceu 10,4%, serviços acabou crescendo algo em torno de 6,9%, e hardware 5,3%, criando essa média de 6,7%. Então, o nosso setor, que eu acho um dado importante, é o setor que tem puxado o crescimento dos investimentos de TI no Brasil. Então, aqui alguns dados, eu vou passar rápido aqui para que a gente não perca muito tempo, né? Mas aqui só destacando, aí, acho que aqui o importante é a gente mencionar que o Brasil hoje representa, em termos de investimentos de TI, algo em torno de 3% nos investimentos totais do mundo. Se a gente olhar software e serviço especificamente, aqui a gente está considerando também já, incluindo a parte de exportação, só para a gente poder olhar um pouco melhor os números, né? Então, a divisão aqui da origem de software, 22,5% do software consumido no Brasil de origem nacional, 75,5% desenvolvido no exterior e 2% desenvolvido para exportação. Na parte de serviço também, com essa quebra, que, como eu comentei com vocês, você já tem esses dados disponíveis aí no nosso portal para poder baixar, além de estar com esses dados no livro de vocês. A participação do software nacional tem crescido nos últimos anos, muito como uma tendência da terceira plataforma, que a gente já vem falando nos estudos dos últimos anos, mobilidade, tablets, dispositivos móveis, acabam abrindo uma oportunidade para a indústria brasileira de software desenvolver aplicativos específicos para essa área, e a gente viu aí na apresentação do Zé Marcelo também as oportunidades que a gente pode ter. Aqui um gráfico mostrando as taxas de crescimento especificamente das 2 verticais, software e serviço, como é que se comportou aqui ao longo dos últimos anos. Então, aqui o crescimento de 9,7% no ano passado, que é a composição do crescimento de software mais o crescimento de serviço. Olhando também no ranking mundial, só dessas 2 verticais, o Brasil fica em 8º lugar, com 25 bilhões de dólares de investimento, de um total dos 2,09 trilhões de dólares, 1,06 trilhões no mundo são investimentos em software e serviço, ou seja, um pouquinho mais do que 50%.
estou correndo um pouco aqui por causa do nosso tempo para não atrasar. Aqui o número total de empresas, a gente tem crescido o número de empresas. No ano passado foram identificadas pelo estudo 12.600 empresas, mais ou menos. Se a gente fizer a quebra nas empresas que são dedicadas a desenvolvimento de software, eu peço desculpas, aqui não está aparecendo as cores do gráfico, mas pelo menos dá para ver os números, né? Então, empresas dedicadas à distribuição são quase metade, empresas dedicadas a serviço 26,5% e 28,8% são empresas dedicadas ao desenvolvimento de software. Especificamente dentro desse grupo de desenvolvimento de software, a gente faz uma análise do tamanho, do porte das empresas, e aqui a gente vê também que a grande maioria, mais de 90%, são empresas consideradas micro ou pequenas, o que reflete muito o perfil dos nossos associados, que eu mostrei há pouco para vocês. Mais de 86% das empresas associadas são consideradas micro ou pequenas empresas. Aqui a divisão também por segmento, então a parte de aplicativos, ficando aí com mais de 44% dos softwares desenvolvidos, ambiente de desenvolvimento, mais de 31%, infraestrutura e segurança, 22%, e software para exportação, pouco menos de 2%. A parte aqui também das indústrias que mais investem em TI, então serviço de telecom e finanças ficando aí com praticamente 50%. Se a gente incluir a indústria, a gente vai para mais de 80%, e aí aqui vocês veem as indústrias que vêm em seguida com o investimento. Aqui na parte de serviços, quais são os serviços e como é que eles estão distribuídos em termos de investimento. Quase 40% são gerenciamento de operações e outsourcing, seguidos de suporte, sistemas de integração e implementação, planejamento, consultoria e por aí vai. Desculpem eu estar passando rápido, que eu acho que aqui a parte final aqui é mais interessante, que eu queria finalizar para passar a bola para o Luciano. Aqui a gente passa a analisar os investimentos em TIC. TIC é TI mais a parte de telecom, né? Então, também aqui, de novo, a gente expurga a parte de exportações para que a gente possa comparar os países. O Brasil, em TIC, fica em 5º lugar, ou seja, ele ganha 2 posições. O primeiro continua sendo os Estados Unidos, China, Japão, Reino Unido, e o Brasil em 5º lugar, com 158 bilhões de dólares. Aqui um quadro que eu gosto bastante, acho que a gente começou a fazer há uns 2 ou 3 anos. A gente vê muitos números do setor aí no mercado, e às vezes não batiam com os nossos dados. Eu acho que esse dado mais completo, esse quadro mais completo, acaba nos ajudando a ter uma visão geral. Então, no primeiro grupo aqui, a parte de TI, que a gente aborda no estudo, somando aqui 60 bilhões. Tem a parte de exportação, trazendo o número total aqui ao lado. Depois tem a parte de TIC, que a gente acabou de ver, quando a gente inclui telecom, que dá mais de 98 bilhões de dólares de investimento, a gente salta para 158 bilhões. Também tem a parte de exportação aqui do lado, se a gente quiser considerar. E, por fim, somando aqui outros serviços que eventualmente podem ser considerados, para a gente ter um número total, outros serviços de TI, ou a parte de TI in-house, que é a parte de investimento das próprias empresas nas suas áreas de TI, que soma mais de 48 bilhões de dólares, a gente chega a 211 bilhões. Quer dizer, qualquer número que vocês olharem no mercado, se vocês vierem nesse quadro, vocês vão acabar chegando e encontrando da onde que veio a origem do dado. Aqui, antes de passar a bola para o Luciano, queria só compartilhar com vocês a previsão de crescimento para 2015. O Brasil, de novo, aí figura entre os 10 maiores países, as 10 maiores taxas de crescimento do mundo em TI, apesar do cenário desafiador que a gente está vendo hoje. A previsão de crescimento médio mundial cai de 4%, nós tivemos no ano passado, para 3,43%. Esses dados, vale lembrar que são válidos, foram feitos no início desse ano. Logicamente, a gente, ao longo do ano, tem passado por revisões, né? Até o Luciano pode comentar melhor, mas essa é a previsão que a gente tem no estudo no começo do ano. Eu comentava na abertura a minha sensação de que nós vamos ter aí nos próximos 3, 5 anos uma evolução tecnológica muito mais rápida do que a gente viveu nos últimos 10 anos. Acho que o Zé Marcelo foi bastante feliz em mostrando as oportunidades
que essas novas tendências que ele falou e que o Luciano vai em seguida compartilhar com vocês em mais detalhes e com números, na verdade, a tecnologia tem nos permitido criar modelos de negócios disruptivos. Então, vários dos negócios que a gente viu aqui, através da apresentação do Zé Marcelo, eram inconcebíveis há alguns anos atrás. Se a gente olhar Uber, Airbnb, crowdfunding, empresa de cartão de crédito, e eu não estou falando só de soluções internacionais, tem soluções sendo criadas aqui, cartão de crédito não atrelado a uma instituição financeira na internet, onde você tem 100 mil pessoas na fila de espera para receber o cartão de crédito, porque não está vinculado a um banco e tem um limite de crédito analisado por uma empresa de tecnologia, né? Então, assim, é uma oportunidade de negócio para todo tipo de empresa, principalmente para as empresas nacionais, quando a gente considera essa parte de mobilidade e essa parte de base instalada. Então, assim, eu gostaria muito de convidar vocês a refletirem sobre essas tecnologias, sobre essas oportunidades que a gente tem e reverem os seus negócios, onde a gente pode aproveitar. A tecnologia está mudando muito rapidamente, as oportunidades estão aparecendo muito rapidamente. Então, acho que o que a gente viu no passado de empresas inovadoras surgindo, acho que abrimos de novo uma janela. E eu acho que, apesar da situação difícil que a gente vive hoje no Brasil, da situação desafiadora sob a ótica política e econômica, que a gente vai conversar um pouco mais tarde, eu acho que a gente tem uma grande oportunidade na área de tecnologia e eu acho que a gente tem uma oportunidade de continuar crescendo a taxas bastante expressivas e maiores do que a média mundial. Só antes de encerrar, só queria compartilhar com vocês aqui um dado de um estudo, é um estudo produzido pela The Economist, que é aquela revista que, na crise de 2008, mostrou o Brasil na capa. Acho que não está aparecendo aqui a revista, por conta aí da resolução do projetor, mas é a revista que tinha o Cristo Redentor como um foguete, em 2008. Depois, 4 anos depois, mostra o Cristo Redentor mergulhando, o Brasil estragou tudo. E nesse estudo que eles fizeram, na verdade não é a revista, mas é um instituto ligado à revista, é o The Economist Intelligence Unit, eles produziram agora, foi publicado no início de julho, um trabalho chamado Macro Cenário Forecast 2050, alguma coisa assim, que é a previsão de mercado para 2050, onde aqui em 2014 a gente tinha aí as maiores potências mundiais, o Brasil como a 7ª maior potência, e quando a gente olha a própria revista que veio criticando o Brasil em termos de resultado em 2013, o Brasil, apontado pelo mesmo instituto, ou pelo instituto ligado à mesma pesquisa, é o único país que permanece na 7ª posição. Um outro dado interessante aqui é que entre as 5 maiores potências, a única não asiática é os Estados Unidos, que fica em 2º lugar. China em 1º, Índia em 3º, Indonésia em 4º e Japão em 5º. Ou seja, o único país não asiático entre as 5 maiores potências em 2050 deve ser os Estados Unidos, que fica em 2º lugar. E o Brasil permanece em 7º. A Itália sai, a Rússia sai fora, a Índia dispara e vai para o 3º lugar. O México entra e volta e fica logo atrás do Brasil. Quem mais aqui? Quem entrou foi a Indonésia, que não estava. São os 2 que entraram na lista dos 10 maiores. Então, qual é a mensagem aqui? Independente de política, independente de governo, o Brasil vai continuar sendo uma das maiores potências do mundo daqui 35 anos, daqui 20 anos, daqui 10 anos. A gente está passando por um momento difícil agora, mas seguramente esse momento vai passar. E nós temos uma grande oportunidade. A área de TI é a área que vai trazer produtividade, é a área que vai trazer competitividade para que a gente possa sair do cenário que a gente está vivendo hoje. Então, convido vocês a revisitarem os seus negócios baseados nessa tecnologia, acreditando numa melhora no futuro, para que a gente possa aproveitar essas oportunidades e possa crescer e aproveitar o momento que a gente vai ter pela frente. Meu tempo está mais do que esgotado. Queria convidar o Luciano Ramos, da IDC, para que passasse a abordar com vocês aí a parte de tendências que a gente tem para os próximos anos. Obrigado por enquanto, eu vou ficar à disposição depois para as perguntas.